Fala, makers! Olha eu aqui, professor Dev Michael Danin, para falarmos sobre Scratch. É exatamente isso. E antes de falar de Scratch, eu quero falar sobre programação, porque Scratch tem tudo a ver com programação. Eu sei que essa palavra ela assusta muitas pessoas. Eu mesmo que sou da área há tantos anos, né, como programador, como professor, enfim. Minha primeira graduação foi em engenharia de computação e eu segui na faculdade de música, né, fazendo licenciatura plena em música. E sou profissional de TI, né, tenho especialização, pós-graduação na área MBA, na área de projetos, CTI e tudo mais. E eu confesso a vocês que quando a pandemia veio, eu realmente comecei a migrar, né, para o mundo da programação, para viver só da programação. E eu comecei nessa construção profissional. Eu confesso a vocês que me deu um frio na barriga. Mas hoje eu tô aqui para desconstruir essa mística, né, essa ideia que há sobre a palavra programação, tá? Não é para assustar você, querido professor. Falar de programação é falar de algo muito especial, é falar de algo incrível, tá? E nós temos programação no nosso dia a dia, tá? Nós temos programação, nós temos hora para acordar, para você levantar da cama, você tem toda uma programação, tem um algoritmo, né? Tem uma lógica que você segue. Ah, eu vou subir um pouquinho aqui a minha costa, vou virar um pouquinho para cá e tal, vou levantar agora o pé esquerdo e tal, já vou angular meu corpo para cá e tal, vai pesar um pouquinho mais para cá e tal, já começa a levantar. Para nós darmos 10 passos que sejam, nós temos uma programação. A nossa mente, ela nos conduz, nos leva a um passo a passo. Se fala muito em tutorial hoje, tutorial. E o tutorial é um exemplo que eu posso te dar de programação, né? Ah, o tutorial, você segue um passo a passo para chegar a determinado ponto. E nada melhor, tá? Eu quero já que nós estamos falando de programação, essa aula eu poderia ter preparado um slide para você, eu poderia ter preparado um material para você, mas eu quero te mostrar usando a própria programação, usando a inteligência artificial, tá? Nós vamos usar o nosso querido ChatGPT, que está todo mundo falando nele no mundo, enfim, a OpenAI, né, está por trás desse projeto incrível. Eu vou usar aqui o ChatGPT, vou abrir o GPT. Vou usar o GPT-4, dar um full screen aqui. Deixa eu só colocar na nossa tela. E vamos falar de programação. Vamos perguntar para o ChatGPT o que é programação, tá? Deixa eu recolher aqui as minhas pesquisas. Olha só. Você poderia me dizer o que é programação? Olha o que o ChatGPT vai dizer para a gente. Programação é o processo de criação de um conjunto de instruções que o computador pode usar para realizar uma tarefa ou resolver um problema específico. O produto desse processo é o que chamamos de programa de computador ou software. A programação envolve muitos aspectos, como linguagem de programação, algoritmos, estrutura de dados, depuração, teste de software. E eu tenho certeza que quando você vê todos esses termos técnicos, você se assusta, né? Nossa, programação é tudo isso, meu Deus! Sim, gente, é tudo isso. Mas eu tô aqui para falar de Scratch, tá? Michael, você tá aqui para falar de Scratch? O que Scratch tem a ver com isso, tá? Olha só o que o Scratch tem a ver com isso. Fale sobre o Scratch e mostre como ele facilita o dia a dia de quem quer entrar no mundo da programação, mas não sabe por onde começar, vírgula. Quais os benefícios de utilizar o Scratch? Deixa só eu corrigir aqui, porque ele botou Scratch, né? Coisas Scratch, tá? O Scratch. De utilizá-lo, né? Vamos ver. Olha que interessante, meu querido aluno, minha querida aluna. O Scratch é uma plataforma de programação visual desenvolvida, tá, pelo MIT.
tá bom? Eu já falei sobre o Scratch aquela nossa aula base, tá? Mas olha que interessante, o nosso querido ChatGPT, a nossa inteligência artificial, está descrevendo alguns aspectos, tá? E como eu disse para você, eu deixei esta aula, tá? Para essa aula especial para você, eu poderia ter preparado aquele mega slide, aquela mega estrutura que você sabe que eu adoro, mas eu deixei um programa de computador nos ajudar. Ou seja, tudo que nós criamos é para servir, é para ajudar. Então é por isso que eu estou dando essa aula com o ChatGPT para você, tá? O Scratch é uma plataforma de programação visual e olha que eu nem estou usando engenharia de prompt, né? Eu nem estou falando disso aqui, eu nem estou falando de comandos avançados e tudo mais. Eu estou pedindo coisa básica pro ChatGPT, tá, gente? Coisa básica, básica, básica. Só pedindo explicações para ele, tá? Mas ele foi programado para nos ajudar, tá? O Scratch é uma plataforma de programação visual desenvolvida pela Major Lab do MIT, né, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né, e para facilitar o aprendizado da programação. Ela foi projetada especialmente para crianças e jovens, mas qualquer pessoa interessada em aprender os conceitos básicos de programação pode se beneficiar dela. Aqui estão algumas maneiras pelas quais o Scratch facilita o aprendizado da programação. Tem uma interface amigável, a interatividade, a comunidade, a aprendizagem e o aprendizado abrangente, tá? E o benefício de usar o Scratch, ele me deu esses resultados aqui. Desenvolve o pensamento computacional, facilita o aprendizado, fomenta a colaboração e a comunicação e estimula a criatividade. Agora você vem aqui comigo, Michael, o que você vê no Scratch? Gente, eu vejo no Scratch infinitas possibilidades. Eu adoro essa frase. Se você perguntar, mas qual é a tua frase? Minha frase é infinitas possibilidades. O Scratch, ele ensina, ele ajuda, né? Na verdade, ele não ensina nada pra ninguém. Mas você que vai começar a utilizar o Scratch, tem diversos cursos. Inclusive, eu posso te indicar um curso incrível, que é do querido mestre Tito Petri, que é a plataforma do Aprenda a Programar, que é incrível para você falar só sobre programação, gente. Mas você, meu querido professor, o que eu vou te ensinar aqui, muito do que eu aprendi desse mundo de Scratch, tá? E eu vou te dizer que 80% do que eu aprendi foi no material do Aprenda a Programar, tá? E os outros 20% foi na prática. Foi prática, 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 prática. E o que eu quero te dizer é que vale a pena você pensar em programação, tá? Vale a pena você pensar em programação, sim, e trazer isso para sua sala de aula e usar o Scratch como ferramenta, tá? Usar o Scratch como ferramenta para você gamificar a sua sala, para você trabalhar com uma aula interativa, uma aula divertida, uma aula única para o seu aluno, tá? Eu falei sobre a plataforma do Aprenda a Programar. O professor Tito é um grande mestre, alguém que eu admiro demais, uma das mentes mais incríveis que a nossa nação tem. Eu tenho até aqui, ó, o web app dele, tá? Da plataforma do Aprenda a Programar. Enfim, um coração aí pro nosso querido mestre Tito. Eu não poderia falar de programação sem falar do meu mentor, tá? É que nem eu falar que na verdade eu sou professor de música e não falar de Salomão Habib, que é a minha maior inspiração na música, grande mestre, né? Tive grandes professores, mas Salomão é um pai na música para mim, e eu posso falar com muito carinho do professor Tito Petri, também da plataforma do Aprenda a Programar, tá bom? Então, quem quiser conhecer o Aprenda a Programar, o Cultural Maker tem uma parceria muito grande com o Aprenda a Programar. Você pode nos procurar também e, enfim, te linko lá para a plataforma e você vai adorar as possibilidades. E eu não vim aqui tô fazendo só propaganda, não. Eu tô falando de Scratch, porque eu Aprendo a Programar, tem tudo a ver com o Scratch também, tá, gente? E, Michael, o que é o Scratch pra gente não perder esse foco? Eu vou te falar sobre o Scratch na próxima aula, mas eu queria que você entendesse que programação não é um bicho de 7 cabeças. Eu vou te mostrar essa interface aqui, tá? E a primeira impressão, você vai olhar assim, pensa num programa de computador que você nunca viu antes, tá? Ah, tem um gatinho, que coisa fofinha, Michael, tá? Tem uns blocos ali, uns números, umas palavras, umas cores, fantasia, som. O que é isso, Michael? Tá, quero que você fique com esta imagem na sua mente para nossa próxima aula, para o nosso próximo encontro. Quero que você olhe para a interface do Scratch e tenha nela o seu melhor amigo pelos próximos dias
e quem sabe pelos próximos anos. E eu quero que você olhe para o Scratch e acredite que isso vai revolucionar a tua sala de aula. Então, eu espero que você tenha gostado, não quero te assustar, tá? Foi uma aula que eu falei de vários assuntos, que eu usei inteligência artificial, tá? Tá aqui o ChatGPT, tá? Para falar sobre diversos temas. Eu vou falar sobre o Scratch na próxima aula, tá? Não é um bicho de 7 cabeças. Vamos falar de algoritmo, vamos falar de lógica. Não é um bicho de 7 cabeças. Não é um bicho de 7 cabeças. E se fosse, nós íamos adorar brincar com esse bicho de 7 cabeças também, porque programação é um desafio, é criativo, enfim. Eu tô falando demais só para tentar te dar uma paz e você saber que é possível você, com conhecimento básico da área de programação, fazer coisas incríveis. E é isso que eu vou te mostrar na próxima aula, nas próximas aulas. Eu não vou esgotar aqui o conhecimento de Scratch, porque é impossível esgotar o conhecimento de Scratch. O Scratch foi criado para infinitas possibilidades. O MIT foi muito feliz. Existe um Scratch que é o Scratch Junior, que foi desenvolvido para crianças mesmo. Então, eu até te aconselho a procurar, a instalar o Scratch Junior no seu celular, tá? É bem incrível a plataforma, é muito fluida, muito tranquila, um aplicativo maravilhoso. Enfim, essa aula é mais um direcionamento, tá? Para você saber que programação não é um bicho de 7 cabeças e precisa de estudo, precisa, mas a ferramenta do Scratch vai te facilitar muita coisa e um aprendizado. E o principal de tudo, resultados imediatos. Eu quero encerrar essa aula de hoje falando para você que o que você vai aprender a cada aula vai te dar resultados imediatos, tá? Tem outras 2 aulas, uma aula que eu falo sobre o que é Scratch, tá? Que é a nossa primeira aula. Tem um webinário que foi feito com um grupo de professores, tá? Que tá no meu canal do Cultural Maker lá do YouTube. E esse webinário também tem uma aula inteira, foi um workshop que eu fiz com os professores mostrando o poder de fogo do Scratch, tá? E um pouquinho do poder de fogo, tá? É até audacioso dizer o poder de fogo do Scratch. Gente, o Scratch é muito poderoso. E eu encerro esta aula de hoje dizendo para você, o Scratch vai revolucionar sua sala de aula. Eu sou o professor Devin Michael Danin. Esse é o nosso querido Cultural Maker, tá? Segue lá nas nossas redes sociais, segue lá, adiciona a gente lá no seu WhatsApp para suporte, para qualquer dúvida, esclarecimento, e dê o play na Educação 4.0, meu amigo, minha amiga. Isso é Cultural Maker.